A independência do Brasil não foi um ato isolado feito na vontade de uma pessoa, e sim um longo processo. As lutas pela independência têm os seus heróis, que pagaram com a vida nessa grande busca. Assim foram as conjurações baianas, mineiras, pernambucanas e tantas outras pela história. A chegada da família real ao Brasil e a elevação do Rio de Janeiro à capital do Reino de Portugal, Brasil e Algarves também faz parte de um desses processos. Com a derrota de Napoleão Bonaparte e a Revolução Liberal do Porto por uma nova Constituição que limitava os poderes do rei, as cortes portuguesas exigem a volta de Dom João e de toda a sua família real, principalmente Dom Pedro, pois ele era o príncipe herdeiro da coroa de Portugal. Para recuperar a sua devastada economia, as cortes portuguesas queriam fechar os portos brasileiros com as nações estrangeiras e rebaixar o Brasil à simples condição de colônia de Portugal. Por outro lado, na América Latina, estava se tornando independente da Espanha, se tornando repúblicas liberais. Diante disso, Dom João queria garantir a sua dinastia no poder de um futuro Brasil independente, mas não como república, e sim como monarquia. Por isso, deixa seu filho Dom Pedro I aqui, para exatamente garantir isso. Disse Dom João VI no dia da sua despedida. É bom lembrar de que o rei se foi, mas com ele toda a riqueza que a corte pôde levar junto. Ouro, prata, diamantes e todo o dinheiro. O Banco do Brasil, que foi fundado por meu pai, ficou com os cofres completamente vazios. Eu me lembro das últimas palavras usadas pelo meu pai no dia da sua despedida. Ele disse: minha volta para Portugal talvez seja o primeiro passo para a futura independência do Brasil. Pois ouve bem meu conselho, Pedro. Se o Brasil separar-se de Portugal, põe a coroa sobre a tua cabeça, antes que algum aventureiro lance mão dela. E com a partida de Dom João VI, os trabalhos maçônicos que haviam sido proibidos por ele no decreto de 1818 voltam com força e vigor. Os maçons passam a trabalhar nos bastidores para que o príncipe regente não voltasse para Portugal como exigiam as cortes. Em 1821, é reinstalada na Rua do Fogo, atual Rua dos Andradas, a loja maçônica Comércio e Artes na Idade do Ouro. E diante de um cenário tumultuado e a possibilidade do retorno do príncipe regente a Portugal e do Brasil voltar a ser uma colônia, José Bonifácio de Andrada escreve uma carta ao príncipe Dom Pedro, que era uma espécie de ameaça. Vossa Alteza Real deve ficar no Brasil quaisquer que sejam os projetos das cortes constituintes, não só para o nosso bem geral, mas até para a independência e a prosperidade futura do mesmo. Se Vossa Alteza Real estiver, o que não é crível, deslumbrada pelo indecoroso decreto de 29 de setembro, além de perder para o mundo a dignidade de homem e de príncipe, tornando-se escravo de um pequeno grupo de desorganizadores, terá que responder perante ao céu pelo rio de sangue que, de certo, vai correr pelo Brasil com a sua ausência. No Rio de Janeiro, os maçons Clemente Pereira e José Joaquim da Rocha faziam reuniões do Clube da Independência, nos aposentos de Frei Sampaio, que lança um manifesto aqui, nesse local, no convento de Santo Antônio, que fica no Largo da Carioca. Frei Sampaio era orador da loja maçônica Comércio e Artes. Conhecido como Manifesto do Povo do Rio de Janeiro, além da redação do documento, ajudou o Frei Sampaio a polir o discurso do presidente do Senado, Clemente Pereira, que faria no dia 9 de janeiro para o príncipe, além da entrega de mais de 6.000 assinaturas do povo pedindo para que ele ficasse. Diante das pressões, formou-se então um jogo de cena. Eu fui pedir conselho aos maçons Frei Sampaio e José Bonifácio, que se reuniam secretamente no convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. Lá chegando, os dois acionaram as demais lojas maçônicas de todo o país, a fim de recolher assinaturas e mensagens do povo pedindo que eu ficasse. Paralelo a isso, escrevi cartas a meu pai dizendo que voltaria a Portugal o quanto antes. Obedeceria prontamente às determinações das cortes. Só que isso aqui não passava de um jogo de cena. Com as centenas e milhares de cartas recolhidas pelas lojas maçônicas do Brasil inteiro, do povo, pedindo que eu ficasse, isso aqui nada mais era do que uma surpresa para as cortes na hora certa. E essa hora chegou. Recebo oficialmente do Senado brasileiro uma carta lida pelo nosso irmão Clemente Pereira. 9 de janeiro de 1822. Na Sala do Trono, que ficava aqui nesse espaço,
Interpretando o pensamento geral cristalizado dos manifestos do Rio de Janeiro e São Paulo, o maçom Clemente Pereira, presidente do Senado e da Câmara, antes de ler a representação a Dom Pedro, pronunciou um inflamado e contundente discurso onde, ao lado do pedido formal para que o príncipe regente permanecesse no Brasil, havia também uma advertência e uma sutil ameaça. Ou ele ficava no Brasil, ou então haveria luta armada pela independência. Além das pressões vindas dos liberais, dos maçons e da burguesia, o príncipe regente faz um acordo com as elites coloniais brasileiras para sustentar a sua posição em ficar no Brasil. Ficou acertado, por exemplo, que em troca do apoio ao governo, o monarca não iria mexer na estrutura colonial das elites, sendo eles incorporados ao parlamento, tendo também participações na vida pública. Dom Pedro governa, as elites coloniais mandam na economia e mantêm seus privilégios, como o latifúndio, a escravidão, que era a base da economia do Brasil, a desigualdade social e a participação no processo político, uma vez que somente quem tinha uma renda alta e comprovada poderia participar do parlamento. Diante do acordo, no dia 9 de janeiro de 1822, nesse local que vocês estão vendo, o Paço Imperial, o príncipe regente aparece nesta janela e diz as seguintes palavras: Excelentíssimo senhor Clemente Pereira, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Tenho apenas a recomendar união e tranquilidade. O nosso próximo encontro será a segunda parte desse vídeo sobre os bastidores da independência do Brasil. Compartilhe esse vídeo com os demais irmãos maçons, com os veneráveis, se inscrevam no canal e fraternal abraço.